Fala pessoal, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos considerar o último relatório gerencial do BTLG11 que saiu na última sexta-feira, dia 28/6. Então vamos ver como é que o fundo ele se desempenhou nesse último mês e também algumas novidades que o fundo ele vem trazendo aí nesse relatório gerencial, especialmente envolvendo as novas aquisições que o fundo ele quer realizar e também um possível aumento dos seus rendimentos no segundo semestre de 2024. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você considerar junto comigo esse último relatório gerencial do BTLG11. Então antes vamos aqui considerar alguns indicadores dele aqui no site Status Invest, aqui no site Investidor 10. Então vamos lá pessoal, atualmente o BTLG11 está sendo negociado aqui a R$ 99,12, está num preço bastante interessante. Por qual motivo? Durante algum tempo ele ficou acima desse preço, né? Ele ficou ali acima dos R$ 100. Se pegarmos aqui o seu gráfico dos últimos 12 meses, podemos ver que ele chegou a bater aqui, no mês 4 desse ano de 2024, R$ 104 aproximadamente. Alguns dias atrás, para ser mais específico aqui no dia 22/6, que foi mês passado, ele chegou próximo aqui dos R$ 96. Então um valor realmente bastante interessante e ainda ele continua num preço muito interessante, né? Apresentando assim boas oportunidades de investimento. O dividend yield atual do BTLG11 está aqui de 9,30%, P sobre VP de 0,99%, então isso quer dizer que ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, porém uma diferença muito pequena. Atualmente o fundo ele tem uma liquidez média diária aqui na casa dos 8 milhões, então é um fundo que você não tem dificuldade de sair na hora de comprar ou vender cotas. E apesar da queda da sua cotação nesses últimos meses, né, podemos ver que nos últimos 12 meses ele vem se valorizando um pouco mais aqui de 4%. Continuando aqui, pessoal, a gente pode ver o seguinte, que o valor patrimonial por cota do BTLG11, no caso, que seria o seu preço justo, é os R$ 100,05. Porém, como vimos aqui em cima, ele está custando R$ 99,12. Seu patrimônio atual está na casa aqui dos 4,33 bilhões de reais. Atualmente é o segundo maior fundo de tijolo do segmento de logística que existe, ficando atrás apenas do HGLG11. Continuando aqui, pessoal, podemos ver que sua gestão é feita pela BTG Pactual. Ele é um fundo, como eu já mencionei, de logística. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,90% ao ano. Não realiza a cobrança de taxa de performance e também podemos notar que ele tem uma vacância física atual de 2%. Aqui temos disponível o seu histórico de dividend yield dos últimos 5 anos. Então conseguimos avaliar como o BTLG11 ele tem conseguido render cada vez mais no decorrer dos anos. Observem essa escadinha aqui de rentabilidade. Aqui no mês 7 de 2019, o fundo, no caso, levando em consideração a cotação do fundo juntamente com o rendimento que ele estava pagando, ele estava rendendo nessa época aqui 0,36%. Então, uma rentabilidade realmente muito pequena. Porém, agora, né, depois de todo esse tempo, o seu último rendimento aqui correspondente ao mês 6 de 2024 está rendendo aí 0,77%. Então, praticamente o dobro do valor. Isso mostra como no decorrer do tempo o BTLG11 ele tem conseguido se desempenhar muito bem, entregando um bom rendimento para os seus cotistas, e é exatamente isso que a gente espera dos fundos imobiliários de tijolo, né? Que anualmente eles consigam assim aumentar os seus rendimentos. E descendo mais um pouquinho aqui também a gente pode ver com respeito ao histórico de dividendos pagos pelo BTLG11. Observe como ele vem pagando, né, mais no decorrer desse tempo. Aqui no mês 1 de 2019 ele estava pagando apenas 37 centavos por cada cota. E agora seu último rendimento, que foi correspondente ao mês 6 de 2024, foi de 76 centavos por cada cota. Então é muito bom ver que o BTLG11 no decorrer do tempo ele tem se desempenhado muito bem. Vamos aqui agora, pessoal, no último relatório gerencial do BTLG11, considerar alguns pontos. Então, primeiramente, podemos ver aqui que o fundo ele conta com 22 imóveis, uma duração média aqui de contrato de 4 anos, sua vacância atual está na casa aqui dos 2%, então uma vacância baixa, e pegando todos os imóveis que atualmente o fundo ele tem, soma-se uma área total de 858 mil metros quadrados. Continuando aqui, podemos ver a mensagem que o fundo ele trouxe aqui para os seus investidores. Então ele menciona aqui que durante o último mês de maio, ele recebeu o valor aqui de 9,1 milhões de reais, referente à primeira parcela do ativo que ele vendeu, que é o BTLG SBC, e ele ainda tem mais valores para poder receber. Ele menciona aqui também que ele conseguiu aumentar o seu contrato de locação para com essa empresa aqui, a Obra Max. Essa empresa, ela alugou mais um espaço aqui,
de 3.628 metros quadrados, elevando assim a participação da Obra Max no BTLG11. Atualmente, a Obra Max ela representa aqui 13% da participação total do fundo. Além disso, ele menciona aqui também sobre a alocação de capital. Devemos lembrar que faz alguns meses atrás o BTLG11 ele realizou uma emissão de cota, que foi a sua 13ª emissão de cotas, e o fundo ele menciona que está em estágio avançado de diligências para adquirir mais 15 ativos. Então, atualmente ele tem 22, ele passaria assim a ter 37 ativos imobiliários, no caso 37 imóveis, e vindo a ser assim o maior fundo imobiliário de logística com respeito à quantidade de imóveis. A gestão continua falando que os recursos captados por meio dessa emissão estão alocados na renda fixa, aproveitando a taxa de juros situada em 2 dígitos. Então, o que ele conseguiu captar aí com a emissão de cotas está rendendo lá na renda fixa. Além disso, ele menciona aqui também que o BTLG11 ele foi um dos FIIs mais recomendados por analistas da indústria de fundos imobiliários, já que realmente ele é um fundo aí bastante interessante, vem se desempenhando muito bem e tem um alto potencial. Aqui, pessoal, a gestão ela faz uma previsibilidade dos rendimentos futuros do BTLG11. Então, ele menciona aqui que nos próximos meses, julho e até agosto, o fundo ele pode pagar entre 78 centavos e 74 centavos. Atualmente, nos últimos meses, ele vem pagando aqui 76 centavos. Com respeito à receita financeira do fundo, durante o mês de maio, podemos notar o seguinte: o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 37.028.000, o que corresponde a 86 centavos por cada cota. As despesas do fundo somaram o valor de R$ 3.832.000, o que equivale a 9 centavos por cada cota. Então, pegando a sua receita bruta total e diminuindo pelas suas despesas, o fundo ele encerrou o mês com um resultado líquido aqui de R$ 33.196.000, o que equivale a 77 centavos por cada cota. E o fundo ele distribuiu R$ 32.869.000, o que equivale a 76 centavos por cada cota. Então, durante o mês de maio, o fundo ele gerou um pouco a mais do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos. Como o fundo, lá no mês de abril, ele tinha um resultado acumulado aqui, de 11,3 milhões de reais, então ele juntou com esse saldo positivo que ele conseguiu gerar aqui durante o mês de maio e encerrou o mês de maio, iniciando o mês de junho com o resultado acumulado para poder distribuir aos seus cotistas de R$ 12.593.000, o que equivale aqui a 29 centavos por cada cota. Então, o fundo ele tem esse valor aqui ainda para poder distribuir aos seus cotistas. Então, o fundo, se ele quisesse aumentar um pouquinho os seus rendimentos, distribuindo esse valor aqui que ele tem acumulado, ele poderia fazer isso. E também podemos notar aqui, pessoal, que o fundo ele tem um pouco mais de 60 milhões de reais de lucro projetado pelas vendas que ele vai realizar. Lembrando que ele está realizando a venda de 3 ativos imobiliários que atualmente ele tem, o que pode gerar aqui ainda para ele, um resultado acumulado de R$ 1,40 por cada cota. Então, financeiramente, o fundo tem conseguido aí render de maneira interessante. Aqui ao lado, pessoal, a gente pode ver os 20 principais inquilinos que atualmente o fundo ele tem. Então, podemos notar aqui que são empresas realmente interessantes, bastante conhecidas. Seu principal inquilino atualmente é o Assaí, que corresponde a 10%. Temos também a Amazon, que corresponde a 7%, juntamente com a Ambev, também com 7%. Tem a Braskem, que corresponde a 6%. E a BRF, que corresponde a 5%. Então, esses são aqui seus 5 principais inquilinos. Porém, no total, ele tem aqui 63 inquilinos. Além disso, esses 20 principais locatários que o fundo ele tem são responsáveis aqui por 73% da receita do fundo. Continuando aqui, pessoal, podemos ver com respeito aqui à duração média dos seus contratos, como eu já mencionei, tem a duração média aqui um pouco superior a 4 anos. Nesse ano de 2024, 6% dos seus contratos vão vencer, então esperemos aí que o fundo ele consiga renovar esses contratos, porém, na sua grande maioria, 47% vão vencer a partir do ano 2028 em diante. Aqui embaixo, a gente pode ver o mês de reajuste dos seus aluguéis. Então, isso daqui pode contribuir bastante para um aumento no segundo semestre dos seus rendimentos. Por qual motivo? Observem só. Durante o mês de maio, ele teve um reajuste aqui em 13% dos seus contratos. Durante esse mês de junho, nesse último mês de junho, ele teve aqui em 10% dos seus contratos. Nesse mês de julho, haverá um reajuste em 4% dos seus contratos. E no mês de agosto, que é o seu principal mês de reajuste, haverá aqui em 18% dos seus contratos. Então, se pegarmos apenas esses 4 meses aqui, de maio até agosto, a porcentagem de reajuste corresponde a 45% dos seus contratos.
então quase a metade, mostrando assim que isso vai contribuir para uma receita maior e quem sabe assim o fundo possa até conseguir pagar um rendimento maior para os seus cotistas. Aqui ao lado a gente pode ver a distribuição geográfica, né, dos imóveis do BTLG11, na sua grande maioria. 85% está localizado lá no estado de São Paulo, tem 7% aqui no estado de Minas e 6% no estado do Ceará. E a Bahia, juntamente com Santa Catarina, corresponde a 1%. Com respeito aos seus indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, na sua grande maioria, é usado o índice IPCA em 90% e o índice IGPM em 10%. Aqui ao lado a gente pode ver o segmento de atuação dos seus inquilinos. Então tem empresas aqui que atuam no setor de e-commerce, no setor de logística, papel e celulose, varejo, assim por diante. Então ele é bem diversificado. Tipologia dos seus contratos, 68% são contratos típicos, 32% contratos atípicos, e com respeito também à tipologia dos seus imóveis, ele tem aqui 93% dos seus imóveis são do segmento logístico, 5% industrial e 1% aqui varejo. E com respeito aqui à sua vacância, podemos ver como sua vacância no decorrer do tempo vem diminuindo, né? Aqui aproximadamente 12 meses atrás, em maio de 2023, ele estava aqui com uma vacância de 4%, diminuiu aqui para 3%, depois diminuiu para 2%. E é exatamente o que ele permanece no tempo de hoje. Então mostrando assim que ele tem uma vacância relativamente muito baixa, né? Para um fundo aí com 22 imóveis, então sua vacância é realmente muito baixa. E também aqui, pessoal, a gente pode ver com respeito às dívidas que o fundo ele tem. Então, atualmente ele tem uma alavancagem aqui, ó, de 159 milhões de reais, porém o fundo tem disponível aqui em caixa, né, que é até o dinheiro da emissão que ele recebeu, de 1 bilhão 870 milhões de reais. Então, a alavancagem não é um motivo aí de dor de cabeça para o BTLG11. E aqui por último, pessoal, vocês podem ver a localização dos principais imóveis que o fundo atualmente ele tem. Um ponto que eu gosto bastante aqui do BTLG11 é com respeito à localização, né, dos seus imóveis. Ficam aqui na região metropolitana de São Paulo. Então são muito bem localizados. Dificilmente imóveis muito bem localizados como esse apresentam vacância física e geralmente também tem um aluguel muito melhor do que outros ativos mais distantes. Então mostrando assim que esses ativos são mais valorizados. Então pessoal, esse é o fundo BTLG11. Esse é aí seu último relatório gerencial. Como vimos, o fundo ele tem um caixa ali de 1,8 bilhões de reais. O fundo ele tem o objetivo de comprar mais 15 imóveis, como eu já mencionei, ele tem 22, acrescentando mais 15, passará a ter 37 ativos imobiliários. O fundo atualmente apresenta uma vacância muito baixa, de apenas 2%, então uma vacância realmente muito baixa. O fundo tem uma excelente liquidez média diária, tem bons inquilinos, como eu havia mencionado, o Assaí, Braskem, BRF, Ambev, Amazon, entre outras, é bem diversificado, tem um total ali de 63 inquilinos. Além disso, tem uma alavancagem também muito baixa, uma dívida pequena se compararmos com o caixa e o patrimônio do fundo. E o mais importante, está sendo negociado aí abaixo dos R$100, apresentando assim uma excelente oportunidade, já que seu preço justo seria ali na casa dos R$100. Então, pessoal, deixa aí nos comentários o que é que você achou desse último relatório gerencial do BTLG11. Vai continuar investindo nele? Primeiramente, deixa aí nos comentários se você, assim como eu, investe nele e se você vai continuar investindo. Eu pessoalmente gosto bastante, vou continuar aí fazendo meus investimentos, que é um fundo que tem se desempenhado muito bem e eu acredito bastante que a longo prazo ele me trará aí bons resultados. Deixe aí nos comentários sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.